Então, nós vamos já, de pronto, convidar o professor Luiz Fernando Gagliardi para compor aqui a mesa. O Dr. Luiz Fernando é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Medicina do Tráfico pela Abramet e Medicina do Trabalho pela NANT, pós-graduação em Perícia Médica pela Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo, médico do trabalho e médico perito em exame de aptidão física e mental para condutores de veículos automotores na cidade de Campinas, São Paulo, sócio-diretor da Clínica Corpo Med em Campinas, clínica de especialidade em saúde ocupacional, médico perito, Detran, São Paulo, diretor clínico, Poupa Tempo, Campinas. Eu convido também já para compor a mesa o professor Ricardo Irajá Egueli. Ele é graduado em Medicina e Direito, especialista em Medicina do Tráfego e Medicina do Trabalho, diretor científico da Abramet, vice-presidente da Abramet do Rio Grande do Sul, membro da Câmara Técnica de Medicina do Tráfego do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, professor de pós-graduação em Medicina de Tráfego e Medicina do Trabalho. E, por último, a terceira participante da mesa redonda é a conselheira federal do CFM pelo Distrito Federal, Rosilane Nascimento das Mercês Rocha. A doutora Rosilane é graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, médica do trabalho, especialista em medicina legal e perícia médica, pós-graduada em valoração do dano corporal pela Universidade de Coimbra, e também ela está doutoranda em bioética pela Universidade do Porto, também de Portugal. É médica perita do TRT-10 e do TJDF-T. Então, de pronto, com a palavra o primeiro expositor, nós vamos ficar entre 15 até 20 minutos para que a gente possa cumprir bem o tempo disponível. Conselheiro, professor Luiz Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte dessa Câmara Técnica do CFM, né, que promoveu esse evento aqui. Bom, como o Dr. Gessé já apresentou, né, eu atuo em duas áreas, medicina de tráfego e medicina de trabalho, né, então, tem alguma coisa a contribuir nessas duas áreas aí para quem precisar. Eu não tenho experiência de Rose e de Ricardo em falar em público, então, se eu der umas respiradas mais longas aqui, né, vocês entenderão. A gente pensou nesse tema, né, como reduzir as mortes de tráfego, né, porque a gente vê o Brasil como quarto lugar em número de mortes nas Américas, né, perdendo aqui para a República Dominicana, Belize e Venezuela. A gente vê que em 9 estados brasileiros o número de mortes no trânsito superam as mortes por crimes violentos. E daí a gente pensou, né, como reduzir isso, tá? Bom, pensando em todas as possibilidades do que pode fazer reduzir, o que eu pensei, né? A gente tem aqui a legislação, né, um fator importante. A gente tem a fiscalização, que é um outro fator importante. Nós temos a sinalização, que é mais um dos fatores. Nós temos a educação no trânsito com as campanhas. E acho que um dos mais importantes seria a mudança de cultura, né? Porque se a gente tiver uma mudança de mindset, não beber ao dirigir, não falar ao celular, usar a faixa, se comportar com civilidade no trânsito, talvez todos os outros ali não precisariam ser tão parrudos igual a gente vê hoje em dia no Brasil, né? E um dos outros principais é o exame de aptidão física e mental. Eu acho que aqui a gente tem que perder um pouco de tempo de falar na valorização do trabalho do médico como médico de tráfego, que a gente vê em todas as esferas o médico sendo colocado, como aqui já falaram várias vezes, foi num exame, não foi visto nada demais, só foi feito um exame de vista e não teve orientação nenhuma, etc. Então, acho que no exame de aptidão física e mental, né, um dos exemplos onde o médico do trabalho
ele consegue ver essas duas situações, né? Ele consegue dar inapto, né, para uma pessoa que não pode dirigir, ele consegue dar um apto com restrição para uma outra pessoa, né? E eu até coloquei um vídeo aqui, uma brincadeira aqui de um acidente grave, né, que se a pessoa estivesse enxergando, ele não cometeria esse atropelamento grave que aconteceu aí, né? Então, a gente vê que é uma brincadeira isso aí, né, que é um vídeo de fora que as pessoas se jogam no chão para receber benefícios, né, na frente dos carros. Então, infelizmente, é quase que a nossa carteira com restrição aqui, que todo mundo procura um benefício, né? Então, a ideia é atualizar o médico de tráfego, né, para quem não é médico de tráfego aqui, saber o que deveria conter no exame físico, né, no exame de aptidão física e mental. Então, eu trouxe uma legislação que é atualizada, que muitas vezes a gente vê o médico de tráfego, às vezes, sem o título de especialista, sem atualização, utilizando legislação antiga ainda, né, para dar aptidão ou não. Tá? Então, a gente vai falar dos critérios aqui, e uma das coisas importantes que a gente está vendo bastante, pelo menos em São Paulo, eu sou de Campinas, na nossa região, é a judicialização. Então, um médico que tira o direito de alguém dirigir, essa pessoa processa o médico, e daí, quando vai se ver, faz uma junta, na verdade, essa pessoa poderia dirigir, por exemplo, né? Só que nisso ela já perdeu a carteira de moto, por exemplo. Um exemplo é, às vezes, o médico ele tira a restrição de a letra A, que é de moto, e daí essa pessoa, para se habilitar de novo, ele tem que fazer uma nova autoescola, ele tem que fazer uma nova prova, e isso tudo custa dinheiro, e isso está voltando para o médico pagar a conta, né? Nós já tivemos alguns casos lá como esse. Tá? Então, hoje nós temos a resolução 425, que é a que fala do exame de aptidão física e mental, né? Ele é composto pela anamnese, que tem o questionário e o interrogatório complementar. Então, isso aqui é parte obrigatória do exame, e a gente vê que muita gente não usa, né, esse questionário aqui. Ele é prova para o médico do que a pessoa respondeu, como aquele caso no Rio, que todo mundo conhece, né, da pessoa que tinha epilepsia e causou um atropelamento com morte. Né? Então, assim, existia esse formulário e ele tinha negado, mas aí ele cometeu um crime e não foi o médico que deixou de fazer uma avaliação. Né? Daí nós temos aí o exame físico geral, os exames específicos e os complementares que a gente vai abordar agora. Né? Na resolução 425, ela fala de exame específico, avaliação oftalmológica, avaliação otorrinológica, cardiorrespiratória, neurológica e avaliação do aparelho locomotor. Eles falam também já na 425 os distúrbios do sono, né? E a resolução 691 de 2017 colocou o exame toxicológico. Então, nós vamos discutir cada um deles aqui, na avaliação de categoria C, D e E. Tá? Então, eu vou me prender mais ao motorista profissional, né, de categoria C, D e E, que os critérios para a categoria A e B são diferentes. Esse motorista ele precisa ter 20/30 em cada olho, ou 20/30 num olho e 20/40 no outro, desde que a visão binocular dele seja 20/25. A visão periférica tem que ser maior ou igual a 120 em cada um dos olhos. Né? E a pessoa sempre, quem é médico de tráfego aqui já deve ter escutado, a pessoa sempre fala, doutor, eu nunca vi uma letra, uma placa desse tamanho aqui. Eu enxergo muito bem. Né? Então, fica como ideia para vocês, eu tenho até esse desenho aqui que eu uso para explicar para as pessoas, eu acho que cabe a gente. A 6 metros de distância, é a mesma coisa que ele estivesse vendo uma placa de tamanho padrão de 60 centímetros com uma letra de 15 centímetros. Quando eu explico isso aqui, quase que 100% entende. Né? Eles entendem e falam assim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado assim. Então, acho que é interessante a gente usar isso aqui, mostrando para ele o que é esse ângulo de visão. Né? Que não é que a gente quer que ele enxergue uma letrinha de 1 centímetro. Não, mas isso representa uma placa de 65 lá na frente. Tá? Então, eu acho que é bem interessante a gente perder esse tempo com o nosso cliente lá. Né?
A parte de motilidade ocular, o estrabismo ele é inapto para a categoria C, D e E. O teste de visão cromática, hoje a resolução não se fala mais em daltonismo. Tem muita gente que ainda acaba falando, você sabe ver cor? Não, reprova. É uma outra coisa que está desatualizado. Então, hoje já não se fala em daltonismo. A pessoa ela é obrigada a reconhecer as posições do semáforo que hoje são padronizadas. Então, tem a resolução do CONTRAN, tem o Manual Brasileiro de Sinalização, que fala que as luzes devem estar nesse formato aqui. Ou seja, se ele sabe essa ordem, ele está aprovado. Então, se vocês verem aqui, eu coloquei alguns acessos ao link. No final da apresentação, tem um QR Code, vocês colocam, acessam essa apresentação, e daí vocês acessam tudo que eu colocar de resolução, de manual, vocês podem acessar direto no link, tá? No PDF que vai estar disponível depois. Em relação à avaliação otorrinológica, a gente tem que, mesmo com prótese auditiva, aquele motorista que não conseguir atingir na melhor orelha uma média maior que 40 nas frequências de 500, 1000 e 2000, eles estão inaptos. Tá? Então, isso aqui é diferente da medicina do trabalho, por exemplo, onde não se usa média, onde tem que ser nos 2 ouvidos, para a pessoa ser classificada como um PCD, por exemplo. Então, tem muito médico, como eu, que é do trabalho e de tráfego, que acaba usando a legislação errada na esfera errada. Tá? A legislação certa, mas só que na esfera errada. Então, nesses casos, eles seriam inaptos para a categoria CDE. Lembrar que nós, médicos de tráfego, a gente pode, isso está descrito na resolução, a prova da voz coloquial, que ela é feita a 2 metros de distância do candidato, deve ser feita em silêncio, com a voz calma, a utilização de dissílabos, para se investigar uma possível perda. Teve perda auditiva, encaminha para a realização de audiometria e a gente avalia. Tá? Foi? O candidato que ele responde, a pergunta 3, positiva, de vertigem, obrigatoriamente nós deveríamos solicitar um exame o otoneurológico. E daí muitos médicos nem sabem o que é o exame otoneurológico, que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que melhorar, como especialidade, de saber o que a gente está pedindo e para que serve. Não adianta a gente pedir, faz uma tomo e não sabe o que está vendo, não sabe o porquê e o que vai procurar. Então, uma outra coisa que eu também, quando foram pouquíssimos os casos de indicação, mas os que aconteceram, a pessoa pergunta, doutor, o que é isso? Então, a gente até coloquei uma coisinha para a gente não esquecer que eles colocam os eletrodos na cabeça da pessoa, em volta dos olhos, fazem os sinais alguns sinais luminosos, uns estímulos luminosos, e colocam ar quente e frio no ouvido. Isso aqui, se a pessoa tiver mesmo um quadro, a princípio, ou não. Na parte da avaliação cardiorrespiratória, nós damos apto com diminuição do prazo de validade, quando a gente tem a pressão sistólica entre 60 e 180, entre 16 por 8, a diastólica por 10 por 11, e o inapto temporário é aquele que tiver uma pressão sistólica maior que 180 e a diastólica maior que 110. Esse candidato ele fica inapto temporário até regularizar. Na avaliação neurológica foi falado um pouco aqui, acho que de epilepsia, independente da categoria, o grupo a que ele pertence, em uso de medicação ou em esquema de retirada de medicação, ele está inapto para essas 3 categorias, tá? C, D e E. Para a categoria B, ele pode dirigir, desde que preenchidos os critérios, mas para a C, D e E, não. A avaliação dos distúrbios de sono, que a doutora Lucila apresentou aqui, não preciso, acho que, repassar rapidamente aqui. Existem os parâmetros objetivos e os subjetivos, com a escala de Epworth aqui, maior que 12, a gente tem... Se a escala for maior que 12 ou ele tiver 2 ou indícios objetivos de sono, nós temos que estudar. Tá? Então, daí, a critério do médico, vai aprovar ou não, vai diminuir o tempo de habilitação e deveria ser feita a polissonografia, que a gente sabe que é um problema, como eu estava discutindo com alguns colegas aqui, tem cidade que nem tem exame de polissonografia. Se a pessoa for fazer no SUS, vai demorar 6 meses para fazer. Então, a gente sabe que é um problema grande, que a gente deve... prestar atenção aqui, mas o médico deve solicitar. Eu não sei como
até o Ricardo falou na última palestra, é um problema que vai virar dele. A gente tem que tirar o problema nosso, né? A nossa função é solicitar. Se ele vai conseguir fazer ou não, é um outro problema que a gente tem que trazer depois para as esferas para a gente poder discutir isso. Os distúrbios do sono, né, de 2 a 16, como a doutora Lucila falou, são responsáveis pelos acidentes veiculares, 30% têm sonolência diurna, 60% função diurna precária, 66% baixa qualidade do sono. Geralmente, essas pessoas que trabalham com caminhão, eles têm a jornada dupla somado a isso, eles têm, uma grande parte sofre de obesidade, né, e geralmente tem uma alimentação de baixíssima qualidade, né, nas estradas. Então, nós temos aqui o projeto Diretrizes, que também essa parte da diabetes já faz parte dentro da resolução, né, que fala dos motoristas que usam insulina e que, por esse motivo, tem um risco aumentado de hipoglicemia grave. Então, para esses casos de motoristas em uso de insulina, nós temos 2 situações. Aquele grupo que está em acompanhamento médico, bem controlado, sem hipoglicemia grave nos últimos 12 meses, a gente pede o relatório do médico que o acompanha e ele pode ser considerado apto para qualquer categoria com a diminuição do prazo de validade do exame. Já aquele que teve um episódio com perda de consciência, ele vai ser considerado inapto temporário até a regularização do quadro. Ainda nessa mesma diretriz, né, se fala dos diabéticos portadores de grave ou irreversível microanjo, macroanjo ou neuropatia. Né, essas pessoas são consideradas inaptas. E ainda no mesmo projeto, né, também nos orienta, que é o que eu digo, que a gente deveria orientar o nosso candidato a fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eles sempre devem ser orientados a fazer o teste de glicemia 1 hora antes de dirigir, 4 horas após direção contínua, interromper ou não iniciar a direção quando a glicemia estiver abaixo de 70. Né? E sempre lembrar o candidato para ele conservar porções de alimentos ricos em carboidratos simples, evitar dirigir por ocasião, mudou medicamento, mudou a linha de tratamento, também evitar dirigir até estabilizar, e submeter a exame de fundo de olho pelo menos 1 vez por ano, né? Pelo menos. Temos os outros projetos diretrizes, que depois vocês podem acessar aqui, cada um no seu link, tá? Feitos aí, na maior parte, pelo Dr. Flávio, Dr. Dirceu, Dr. Montal, uso de benzodiazepínicos, efeito do uso de drogas e portador de CDI. Então, aqui acho que explica bem a conduta que deveria ser tomada frente a cada problema. E daí a gente vem a parte do exame toxicológico, né, que fala, quem rege isso hoje é a 691, de 2017. Tem esse artigo 27, que é o que revoga as anteriores. Nós temos o artigo 15, que fala que a pessoa vai ficar inabilitada a dirigir por 3 meses, em caso de exame positivo. E eu não sei como funciona aqui em Brasília, mas em São Paulo, apesar do artigo 8º e o 14 falar que o laboratório deve lançar o exame toxicológico no RENASH, em São Paulo a gente ainda tem essa situação. Nós, médicos, lançamos ele traz o exame e a gente lança o resultado do exame, o CNPJ do laboratório. Cabe a gente ainda fazer isso, né? Apesar de a gente não ter nada a ver com esse processo do exame toxicológico. Nos outros lugares, o médico já não participa mais dessa parte do processo e ele simplesmente faz o exame e a pessoa vai ficar bloqueada no sistema ou não de acordo com o que o laboratório lançar. E daí, pesquisando no Google, eu até para fazer a apresentação, a gente começa a digitar lá, comprar exame toxicológico, aparece essa frase, né, comprar exame toxicológico falso. Daí eu cliquei, entrei, né, tem comprar exame toxicológico, e olha que interessante, né, um laboratório super diferenciado, e aqui ele fala aqui, né, comprar exame toxicológico negativo, comprar exame toxicológico falso, quente, o lugar é aqui. Né, então, assim, isso aqui está na internet, e está lá ainda, porque eu vi ontem e está lá ainda. Eu não sei como que isso aqui pode... A gente sabe que isso acontece,
que muitas pessoas chegam no toxicológico falando que o amigo comprou o cabelo do técnico de enfermagem do laboratório onde ele fez o exame. Então, isso deve conhecer. Luiz, 3 minutos. Rapidinho. Então, a gente viu isso na questão do toxicológico. Aqui ele explica, dá o preço do exame toxicológico, o que é feito para fazer. Ele até explica aqui, né, a parte da legislação, como funciona, ele dá a ideia. Até coloquei uma brincadeira aqui, ainda você faz uma compra segura ainda pelo site, né, do exame toxicológico, que é falso. Tá? Então, nós temos aqui, mostrando bem o que a doutora Lucila falou, e o porquê que a gente tem toda essa resolução falando de cada ponto desses que a gente viu, né, que devem ser observados. Fala assim, poxa, mas será que eu tenho que ver realmente tudo isso? Esse aqui é um perfil que a gente fez, o Ricardo, a gente trabalhou na mesma transportadora, e no interior do estado de São Paulo, esse aqui foi um perfil que a gente levantou dos motoristas. 20% nunca tinha ido ao oftalmo, quase 70% estavam acima do peso, 40% pressão alta ou glicemia alterada, 77% não fazem atividade física, e 54% dos acidentes que tinham sido causados por motoristas sonolentos. Então, na verdade, esse estudo aqui mostrou bem a importância do nosso exame. Tá? Então, eu deixo esse vídeo aqui, né? Que não interessa a causa, né? E eu acho que a gente pode fazer diferença. Tá? Então, se alguém precisar de alguma informação a mais, o PDF vai estar disponível. Se vocês quiserem acessar, só mirar o celular enquanto fica aberto aqui, e daí vocês baixam a apresentação lá e tem todos os links dos documentos que eu citei. Tá bom? Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Fernando, parabenizando pela excelência da palestra e a preocupação com o tempo. Vamos ouvir, então, o segundo palestrante, doutor Ricardo Irajá, que vai falar dos aspectos éticos. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Conselho Federal de Medicina. O Dr. Luiz Fernando falou que ele não tem tanta experiência em falar, na realidade tem bastante conhecimento, bastante experiência. Eu vou aproveitar para dizer que não é essa a minha apresentação. Se eu tivesse no lugar do Dr. Vitor, eu ficaria mais feliz, porque eu já vi essa apresentação. Então, se puderem fazer a troca, eu agradeço. Eu vim mais no nosso tema, a avaliação do motorista profissional, falar sobre uma abordagem de aspectos éticos. É bastante complexo eu falar em aspectos éticos aqui dentro do CFM, especialmente na frente da doutora Rosilane, que é uma pessoa especialista nisso, está fazendo seu doutorado em Coimbra, o que é extremamente... Em Porto. Portugal nos traz muitos locais para estudo, doutora. E é algo bastante complexo, mas eu vim provocar. A minha ideia hoje, não vou falar em nome de nenhuma entidade, vim falar em meu nome, uma provocação sobre a questão dos aspectos éticos. Nós temos uma situação na avaliação do motorista profissional que... Vamos ver se ele já colocou no ponto. Eu acho que as imagens são importantes. Enquanto ele não coloca no ponto, a gente vai tentar... Falando sobre a questão do motorista profissional, nós vivemos hoje algumas batalhas internas entre médicos do trabalho, médicos do tráfego, médicos peritos previdenciários, né? Agora sim. Né? Então, quando a gente fala sobre essa avaliação do motorista profissional e os aspectos éticos, né? Antes de mais nada... Vamos ver se está funcionando. Agora sim. Só lembrando,
declaração de ausência de conflitos de interesses, e lembrando que eu venho falar em meu nome e não em nenhuma entidade. Quando nós falamos na questão dos aspectos éticos, nós temos que, antes de mais nada, lembrar que os acidentes de trânsito são o segundo maior problema de saúde pública no Brasil. Tá? E, como tal, saúde pública nós temos que tratar como isso. A própria ONU, foi falado pela manhã, a doutora Sheila Marino, o doutor Pavarino, falaram sobre a questão do Relatório Global de Segurança, a década de ação pela segurança no trânsito, e os pilares que a Organização Mundial da Saúde estabeleceram para que seja reduzida pelo menos 50% dos acidentes nos países signatários. E dentro desses pilares, inicialmente, dirigir sob efeito de álcool, coibir o excesso de velocidade, o uso dos dispositivos de retenção, cadeirinha, cinto de segurança, equipamento de proteção, capacete, né, do motociclista. A gente está já com 8 anos, 9 anos da década de ação, e, vocês viram pela manhã, foi conseguido reduzir em torno de 15%, 17%, e não os 50%. Ano passado, 2018, a Organização Mundial de Saúde reforçou essa situação, trazendo à tona a situação do motorista. A baixa visibilidade, uso de substâncias psicoativas, uso de medicamentos, né, fadiga, e especialmente as condições médicas. Nós, como médicos de tráfego, temos que avaliar as condições médicas. A nossa função é verificarmos se aquele candidato condutor tem capacidade de dirigir um veículo automotor. Quando nós falamos em motoristas profissionais, a gente tem que lembrar que quem é um motorista profissional? Tem uma definição técnica. Candidato à habilitação que se submete a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, segue a seguinte ordem. O condutor, no parágrafo 5º, diz, no artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua CNH. Agora, o motorista profissional não é só aquele que exerce atividade remunerada ao veículo que está na CNH, como bem lembrado por alguns colegas em conversas que a gente teve aqui antes dessa apresentação. Né? São motoristas que estão habilitados em qualquer categoria de CNH, e muitos motoristas desses são autônomos e, inclusive, não inserem na sua habilitação que exerce atividade remunerada ao veículo. Todos esses motoristas, esses candidatos, condutores, passam pela nossa avaliação. Quem é que são esses motoristas profissionais? Motoristas urbanos ou motoristas de longa distância? Motofretistas, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo, está muito na moda, né? Mais do que na moda, uma necessidade de sobrevivência. Motoristas de vans, micro-ônibus, né? Motoristas de caminhão de coleta e entrega, de ônibus urbano, motoristas de caminhão e carreta, motoristas de ônibus intermunicipais, todos esses passam por nós. Hoje, a cada 5 anos ou a cada 3 anos, quiçá desejo do governo de aumentar esse prazo, vejamos, né, qual vai ser a irresponsabilidade de fazer esse aumento. Esses motoristas, invariavelmente, sofrem, eu digo a palavra sofrem, do mal da dupla jornada. Eu diria que não só da dupla jornada, como às vezes tripla jornada. Doutor Luiz Fernando, trabalhamos junto mais de 10 anos em empresa de transporte, a gente sabe dessa realidade. São motoristas cruzando as madrugadas e os dias também do Brasil, muitas vezes com fadiga, com sono, com desgaste físico e psíquico, e dirigindo longas distâncias, transportando mercadorias ou transportando pessoas. Pessoas essas que acham que estão seguras dentro daquele ônibus, tranquilamente, confortável. Nós temos condições de doenças mentais, relacionadas ou não ao trabalho, ao trânsito, doenças orgânicas, degenerativas, cerebrovasculares, cardiovasculares, os distúrbios do sono, tão bem falados pelo professor Gilmar, pela professora Lucila pela manhã, o envelhecimento. A nossa pirâmide populacional já não é mais uma pirâmide. O pessoal falou, já estamos em forma de barril, que nem o Ricardo.
Mas essa forma de barril da nossa distribuição populacional está modificando. Nós temos tendo um aumento da longevidade, um aumento da expectativa de vida, temos cada vez mais pessoas idosas. E essas pessoas idosas são nossos motoristas, que ao natural tem uma redução da acuidade visual, tem uma redução dos seus reflexos, tem a redução da acuidade auditiva. E um problema crônico, doutor Luiz Fernando, o uso crescente de drogas estimulantes para manter esses motoristas acordados naquelas longas viagens que a gente conhece bem, que antigamente utilizavam os famosos rebites ou arrebites, as anfetaminas, para manter acordado, e que hoje estão substituídos por algo mais barato, cocaína, que se encontra em muitos locais de fácil acesso, e lamentavelmente nós temos hoje dependentes químicos, ocupacionais, seriam isso, doutora Rosilane? Porque estão utilizando a cocaína para se manterem acordados. Invariavelmente, esses motoristas que atravessam as madrugadas no nosso Brasil estão trabalhando de manhã como táxi, aplicativo ou outra atividade e estão tendo, doutora Lucila, aquele sono não reparador, aquele sono de 3 ou 4 horas, quando tem. E tudo isso pode se transformar em risco. O que acontece e qual é a minha provocação? Esse cidadão, ele certamente em algum momento vai ter algum problema, quer seja pelo uso de medicamentos lícitos ou ilícitos, quer seja pela sua doença, doença mental, doença psiquiátrica, vai passar lá pelo seu médico assistente, que se ele for empregado de uma empresa, invariavelmente vai cair lá no médico do trabalho, doutora Rose. Ele é um motorista de uma empresa, ele vai cair lá no médico do trabalho. Se esse motorista não estiver em condições adequadas, certamente o que vai acontecer? Vai cair lá na frente do médico perito previdenciário, que vai verificar se esse cidadão tem capacidade ou não, vai ceder o benefício para ele. Vira quase um triângulo amoroso, né? Às vezes não tão amoroso assim. Odioso, diz a doutora Rosilane. Na realidade, até quando tem alguns triângulos, a gente consegue resolver, né? Amorosos ou odiosos. O problema é que a gente pode entrar com mais uma ponta, que entra o médico de tráfego. E não necessariamente nessa ordem, porque invariavelmente aquele cidadão que muitas vezes está com uma situação de saúde importantíssima, deve ser tratado, vai para o médico do trabalho que o encaminha para a Previdência. Lá na Previdência ele recebe adequadamente o seu benefício, porém ele mantém a sua CNH consigo. E vai aproveitar para que, ao invés de ter a sua dupla jornada, vai se manter, desculpe o termo, no bico, ou então na sua outra jornada, que não tem carteira assinada, ou vai fazer alguma outra atividade. Será que esse cidadão que caiu aqui no médico de tráfego tem condições de dirigir? Será que o médico de tráfego sabe das situações de afastamento dele? O que nós precisamos é começar a conversar entre nós, através de instrumentos adequados, corretos, para que se circule essa informação. Aqui está o nosso padrão possível do nosso candidato, devidamente ali para não ser identificado. É o cidadão que vai chegar na perícia e que certamente, no momento que chegar na perícia da Previdência, ele vai ter todas as doenças possíveis e imagináveis, assim como chegou lá no médico do trabalho informando isso, e vai se afastar. Quando ele chegar lá na perícia do médico de tráfego, na avaliação para fazer o exame de aptidão física e mental, ele vai estar excelente, muito bem, essa cara de ovelha maravilhosa. Esse tipo de situação é corriqueiro, não é, doutor? Luiz Fernando, a doutora Rosilane conhece muito bem isso, e é uma situação que eu trago essa provocação para que aqui no Conselho a gente vá adiante. Será que nós, como os médicos do trabalho, médicos de tráfego, médico assistente, médico previdenciário, pode ser responsabilizado por um acidente de trânsito,
que tenha morte ou lesão causada por um motorista profissional que? Vamos ao nosso quiz. Pensem consigo. Esses médicos todos envolvidos que avaliaram esse candidato, esse condutor, esse paciente, que está em uso de medicamento licitamente prescrito, tão bem falado pelo professor Gilmar hoje, e que causa alteração em todo o nosso sistema nervoso central, ele tem condições de dirigir? Ele pode causar um acidente? Pode. Quem é que é responsável por isso? O médico que prescreveu e não orientou? O médico que deu o benefício? O médico que avaliou e não disse para ele parar de dirigir? Será que esse cidadão aqui que está em uso de substância psicoativa, quer seja lícita ou ilícita, não vamos entrar nessa seara, não foi informado sobre isso? Quem é que é responsável por isso? Se esse mesmo cidadão que provocou o acidente está afastado de suas atividades laborais por incapacidade, foi na Previdência, está afastado com benefício previdenciário, mas está com a sua CNH mantida e consigo, ele pode dirigir. E se ele causou um acidente? Quem é o responsável por isso? Ah, é o motorista? E tudo que vem atrás disso? Será que ele deveria estar afastado das suas atividades e não conseguiu um benefício previdenciário? Vai ter que voltar ao trabalho? Como é que fica uma situação como essa? Em quais circunstâncias nós devemos proibir ou então orientar a não direção veicular? De quem será essa responsabilidade? Então já não é mais uma triangulação, nós temos vários médicos, peritos ou assistentes envolvidos e que nós precisamos tentar equacionar isso de uma forma adequada. Só para trazer um exemplo, em homenagem à doutora Rose, que está estudando lá na Europa, a legislação de trânsito, doutora Rose, na União Europeia, prevê a retenção da carteira de habilitação das pessoas que utilizam medicamentos psicotrópicos e que afetam a habilidade de dirigir. Não estou falando aqui de acidentes. Está utilizando medicamento psicotrópico, existe uma possibilidade de retenção da habilitação dessa pessoa. A legislação espanhola prevê teste obrigatório para medicamento psicoativo em todos os acidentes de trânsito. Deixar bem claro aqui para os senhores que não se trata, para as senhoras, que não se trata de uma exclusão, não é retirar essa pessoa do trânsito, não se trata de um afastamento compulsório, de uma segregação. Ao contrário, não estou aqui advogando pró-societatis. Estou aqui pensando naquele motorista que talvez por não orientação, por falta de conhecimento próprio ou por necessidade, precisa se manter de alguma forma, ou porque não teve o benefício previdenciário, teve negado, ou porque não tem condições de ter benefício previdenciário, é autônomo, não recolhe INSS, ou por algum outro motivo, o médico sem as condições adequadas, o médico perito sem a informação adequada, acabou por entender que ele não tinha uma necessidade de afastamento. Se trata, meus queridos, de saúde pública e coletiva, principalmente, como reafirmo, proteção daquele próprio motorista e de todo o trânsito ao redor. Quando a gente fala em questões éticas, é óbvio que a gente tem que trazer o nosso novo Código de Ética Médica, vigente desde maio deste ano, quando fala coisas que vocês já conhecem, né, que é vedado ao médico, ou seja, é proibido ao médico, no artigo 54, deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por esse, por ser representante legal. É vedado ao médico revelar fato que se tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão. Sabemos disso. Né? Também revelar informações confidenciais obtidas durante o exame médico de trabalhadores, né? Inclusive por dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o risco do silêncio puder trazer risco para o empregado, para a comunidade. Sabemos dessas vedações que o Código de Ética Médica adequadamente faz, é importante, sem dúvida alguma. Também, quanto a liberar cópias e prontuários, sabemos dessa informação. Agora, indo adiante, em
também em homenagem, doutora Rose, da sua lavra, doutora, Resolução 2183 de 2018, quando fala a nós médicos do trabalho, que temos vários aqui presentes também, que compartilham a nossa atividade como médico de tráfego e médico do trabalho. Doutor Ricardo, Né? Oi. 3 minutos. Tranquilo, obrigado. Aos médicos do trabalho, no seu artigo 1º, aos médicos do trabalho e demais médicos que atendem o trabalhador, independente do local que atue, cabe assistir ao trabalhador, fornecer atestados e pareceres, fornecer laudos. E no seu parágrafo 5º, o médico assistente ou especialista, ao ser solicitado pelo médico do trabalho, deverá produzir relatório ou parecer em descrição dos achados clínicos, prognóstico, tratamento e exames complementares realizados que possam estar relacionados às queixas do trabalhador e entregar a ele ou ao seu responsável legal em envelope lacrado, endereçado ao médico solicitante de forma confidencial. Lembrando que a confidencialidade entre médico e paciente, nós temos uma situação da confidencialidade entre médico e médico. Nós, todos médicos, estamos sob a mesma égide da confidencialidade. A informação, quando se trata de informação clínica, quando se trata de informação fundamental para uma tomada de decisão, nós temos que fazer circular, doutora Rosilane. Isso é fundamental. Isso é uma quimera, que é um problema há muito tempo trazido, já discutido no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, nosso primeiro Fórum de Medicina de Tráfego, em 2013. 2014, novamente, fizemos essa mesma discussão, onde foi sugerido, naquele momento, constituir um grupo de trabalho interdisciplinar entre as câmaras técnicas de medicina do tráfego, medicina do trabalho, perícia médica, com apoio e participação das outras, se necessários, para criar mecanismos de facilitação para avaliação desses condutores que exerçam atividade remunerada, com o intuito de prevenir riscos, né, e que possam ter limitação para o impedimento para a direção veicular. Foi sugerido um mecanismo, e a partir daí fica a sugestão para que nós possamos debater e resolver, ou encaminhar a resolução desse problema de triangulação ou quadrangulação que todos nós médicos temos enfrentado, e que é um problema de saúde pública. Cada vez mais nós temos motoristas que têm essas situações de risco e que estão circulando pelo país. Nós não podemos simplesmente fazer um exame só a cada 5 anos ou a cada 3 anos, e se prosperar, esperamos que não, esse desejo governamental de fazer exame quase que ad eternum a cada 10 anos, esperamos que, sensibilizados, os congressistas, deputados e senadores não aprovem uma situação como tal, para que nós possamos ter esse controle, especialmente dos motoristas profissionais, para que nós tenhamos um cuidado maior, para que nós tenhamos um controle maior da acidentalidade e salvemos mais vidas no asfalto. E fica a sugestão, então, aqui para o CFM, para que se constitua, então, um grupo de trabalho interdisciplinar com as câmaras técnicas, para que se possa criar instrumentos ou mecanismos que sejam padronizados para a troca de informações dentro da ética médica, entre os médicos envolvidos, para que facilite a tomada de decisão e para que a gente possa ter uma adequação em redução dos riscos de acidentes, especialmente desses motoristas que circulam muito mais pelo Brasil, com muito mais tempo que nós não profissionais. Fica o meu agradecimento e o meu contato. Muito obrigado. Bom, vamos então avançando na mesa redonda, ouvir a conselheira Rosilane Rocha. Ela vai trazer os aspectos previdenciários no que se refere à avaliação do motorista profissional. Aqui vem para trás? Aqui vem para frente. Excelente. Parabéns. Boa tarde a todos os presentes, também aqueles que nos assistem pela web. Presidente Gessel, obrigada. Doutor Ricardo, doutor Luiz, uma satisfação, uma honra muito grande participar desse fórum e dividir essa mesa com os senhores. Coube a mim falar sobre a avaliação do motorista profissional, aspectos previdenciários.
E aí, conversando com o doutor Ricardo e com o doutor Luiz, eu falei, eu não sou perita previdenciária. Não, Rosilane, então você vai falar pelo olhar da medicina do trabalho. E aí eu ousei a modificar um pouco o tema. Eu inovei, né? A primeira vez que um palestrante altera o tema que lhe é dado, eu coloquei sob a visão do médico do trabalho. Eu trago aqui, então, a minha declaração de ausência de conflito de interesse. Eu estou aqui no Conselho Federal de Medicina a convite da comissão da Câmara Técnica de Medicina de Tráfego. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do PCMSO. Tá? O PCMSO ele possui diretrizes mínimas de balizamento de ações desenvolvidas com base científica dentro da boa prática médica. E por que a gente está dando ênfase à boa prática médica? Porque o médico do trabalho ele não é um médico com a finalidade administrativa. Ele não é um médico que homologa atestado. Ele não é um médico que faz exames ocupacionais, admissionais, de uma forma célere, sem o devido cuidado, sem seguir a própria edêutica médica que deve ser seguida. Então, a gente primeiro faz esse esclarecimento, porque muitos médicos não sabem qual que é o trabalho do médico do trabalho. O reconhecimento de risco in loco. Não existe nenhuma forma de se fazer um levantamento e reconhecimento de risco de uma atividade se o médico do trabalho não visitar pessoalmente, in loco, o ambiente de trabalho e fazer essa vistoria. A análise do processo de trabalho. É preciso entender e conhecer a análise do processo de trabalho. Aqui a gente está falando de motoristas, bem como o doutor Ricardo relacionou os tipos de motoristas que nós temos, o médico do trabalho precisa conhecer qual que é a realidade dessa atividade do motorista de ônibus intermunicipal, interestadual, do que dirige caminhões de carga, dos motoristas de ônibus urbanos, enfim, todos eles. Entender esse processo de trabalho, analisar a ocorrência de acidentes, descobrir, fazer a árvore do acidente de trabalho para descobrir a origem, qual foi essa causa do acidente, como que pode ser feita uma intervenção para prevenir acidentes. Doenças ocupacionais e também, aqui eu trago as doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, que também terão repercussão na atividade profissional. Atas de CIPA, mapas de risco, etc. Tudo que fundamente a realização de um exame clínico que seja investigativo, e complementar específico para a prevenção e detecção precoce de agravos à saúde do motorista. O PCMSO deverá estar articulado com todas as demais normas regulamentadoras e, em especial, previamente, a NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aí a gente trouxe alguns riscos para a gente discutir, o risco físico, a questão do ruído, perda auditiva, cefaleia, tensão nervosa, estresse, hipertensão arterial, vibração de corpo inteiro, dependendo do tipo do caminhão, do ônibus, do veículo, enfim, lesão degenerativa da coluna lombar, o calor vai causando maior fadiga, distúrbio hidroeletrolítico, comprometimento do estado geral, distúrbio cardiocirculatório, irritabilidade, sensação de torpor, com sonolência, perda da concentração e dos reflexos. Tais condições provocam posturas inadequadas na condução, desrespeito às leis de trânsito, a falta de atenção, a falta de cuidado, aumenta muito o risco de acidentes. No risco químico, monóxido de carbono, compostos combustíveis e outros. Mas eu trouxe aqui o que não está ligado, né, ao risco químico da atividade, mas, na realidade, à prática, né, à dependência química do motorista, do profissional, os hábitos de uso de substâncias psicoativas que provocam os acidentes graves já vistos aqui de manhã e ainda agora nas outras apresentações. Dentro ainda dos principais riscos, o risco ergonômico, sob o ponto de vista da ergonomia francesa, a sobrecarga psíquica, cognitiva, conflitos com passageiros, a violência urbana,
controle rígido de produtividade e tempo, tem que ter, por exemplo, os caminhoneiros têm uma questão do tempo, da entrega das cargas, com tempo reduzido. Eles também, pela própria decisão deles, querem fazer mais entregas para ter mais comissões, então eles passam durante muito tempo dirigindo sem a reposição do sono reparador, ausência de pausa, e quando tem, por exemplo, não tem nas estradas o recuo apropriado para as pausas dos caminhoneiros, dos motoristas de ônibus também, interestaduais. E uma coisa que é importante, nos ônibus urbanos, não tem a parada com o sanitário apropriado, com o local para que ele possa fazer uma refeição curta ou beber uma água, enfim. Essa pausa seria muito importante ao longo dessa jornada de direção. Entrando agora na ergonomia do posto de trabalho. Então, o banco do motorista, muitas vezes, é inadequado, é quebrado, o câmbio, o motor, a iluminação nas estradas e das estradas também, tudo isso entra como uma parte de inadequação ergonômica que causa dano à saúde do profissional e também aumenta muito o risco de acidente. O PCMSO é um instrumental clínico epidemiológico, basilar nos programas de prevenção e promoção à saúde integral do motorista. É por meio desses dados do PCMSO que o médico do trabalho vai poder fazer o programa de promoção à saúde dentro da empresa. O critério médico deve ser respeitado e outros exames poderão ser solicitados, independentemente de não estarem instituídos no PCMSO. Então, a partir de um exame clínico, o médico do trabalho ele pode entender que tem a necessidade de fazer uma investigação a mais, ou que, por exemplo, aquele trabalhador ele tem uma doença em tratamento, uma doença que precisa um controle diário, como é o caso do diabetes mellitus. Então, para que ele possa continuar na sua atividade, precisa receber uma série de orientações do médico do trabalho, no caso também da enfermagem do trabalho, que acompanhe diariamente esse profissional na empresa. O PCMSO poderá e deverá ser alterado, no todo ou em partes, quando houver mudanças nos riscos em decorrência da mudança dos processos de trabalho, ou mesmo de novas descobertas da ciência em relação a efeitos de riscos ocupacionais ou, inclusive, de parâmetros de rastreamento de malefícios à saúde do trabalhador. Então, mudança de parâmetros de indicadores biológicos, por exemplo. Dentro ainda dos exames ocupacionais, a gente vai entrar no exame clínico geral, né, a pressão arterial, frequência, o IMC, controlar isso, saber se esse trabalhador está com pico hipertensivo, por exemplo, antes de iniciar uma jornada, é importante. A ausculta dos frêmitos cervicais, porque ele pode ter lesões de oclusão das artérias e vir a ter um evento de acidente vascular cerebral. Semiologia ortopédica, marcha, equilíbrio, força muscular, função cerebelar, são exames de adococinesia, semiologia ortopédica, otoscopia, são exames que o médico do trabalho, no exame clínico, ele precisa fazer, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, demissional e de mudança de função. A acuidade visual, normalmente, o médico do trabalho solicita um laudo oftalmológico, eletrocardiograma, muitas vezes pode ter alguma alteração e precisar solicitar um parecer cardiológico ou um ecocardiograma. O eletroencefalograma, às vezes, na anamnese, o trabalhador pode fazer alguma menção a uma crise convulsiva. Então, faz parte desse rastreamento do exame ocupacional. O audiológico, claro, tendo o exame de audiometria, se tiver alteração, vai fazer outros exames, solicitar pareceres especializados ou outros exames complementares, sempre que achar necessário. Aqui a gente chegou no exame toxicológico, que foi publicado em 3/8/17,
e há, então, desde então, uma obrigatoriedade dos admissionais e demissionais de motoristas fazerem constar o CNPJ do laboratório, o código do exame toxicológico, o CRM do médico que fez o exame toxicológico, e todos são obrigados a fazer o exame, das categorias C, D e E, na renovação e aquisição das suas CNHs, conforme o doutor Luiz já explicou muito bem. Para nós, médicos do trabalho na empresa, isso aqui não nos pertence. Nesse momento, não temos que solicitar, não faz parte do PCMSO, não está vinculado ao admissional, ao demissional. A recomendação número 1 da ANANT de 2016 diz no artigo 1º, o médico do trabalho não deve incorporar os testes toxicológicos no PCMSO e nem no atestado de saúde ocupacional. Artigo 2º, o médico do trabalho não deve solicitar o teste toxicológico na admissão e o encaminhamento para o laboratório credenciado pode ser feito diretamente pelo empregador ou pelo acesso direto do trabalhador, porque foi uma imposição legal, não está dentro do PCMSO. O artigo 3º, o médico do trabalho deve concluir o processo de admissão com base na avaliação da saúde física e mental do trabalhador. Então, é o exame clínico, o exame que ele está fazendo, que vai determinar se aquele trabalhador está apto ou não para o trabalho, independentemente do resultado do teste toxicológico. Artigo 4º. O médico do trabalho deve concluir o processo de demissão com base na avaliação da saúde física e mental do trabalhador e o processo de desligamento poderá ser realizado independente do resultado do teste toxicológico, desde que devidamente seguidas as normativas vigentes. Esse é o ponto, as normativas vigentes. Então, é preciso saber qual é a situação daquele trabalhador, se realmente, clinicamente, ele tem condições de dirigir um caminhão numa estrada, fazer uma longa viagem, ou motorista de ônibus interestadual, ou motorista urbano, enfim. E esta é uma recomendação, e o médico do trabalho ele vai ter a sua conclusão a partir da análise clínica do trabalhador e desse processo de trabalho, da implicação e da repercussão, da possível repercussão nessa atividade. No caso do motorista com dependência química que tenha exame positivo, proceda o exame clínico de acordo com o PCMSO, caso identifique inaptidão para o trabalho, ele vai receber inapto. Institua o programa de prevenção e atenção à dependência química dentro da empresa, e isso é importante. Da incapacidade e da reabilitação pelo INSS, nós temos o atestado. A gente trouxe aqui um exemplo, né? O trabalhador motorista ele apresentou um atestado com mais de 15 dias. Então, ele vai passar pelo médico do trabalho, o médico do trabalho vai fazer um encaminhamento para o INSS. Na perícia do INSS, ele vai ter o reconhecimento da sua incapacidade temporária ou não vai ser reconhecida a sua incapacidade temporária. Se for reconhecida, vai receber o auxílio-doença, se for acidente de trabalho, auxílio acidentário. Se não for reconhecido, ele vai ter alta. Então, ele vai voltar para a empresa e ele vai passar pelo médico do trabalho. Quando ele chegar no médico do trabalho, o médico vai fazer um exame nele, aí ele vai obter apto ou inapto. E se ele recebe inapto, o médico pode retorná-lo ao INSS para que o trabalhador entre com o pedido de recurso, ou o médico do trabalho ele vai dar uma restrição temporária para ele fazer uma atividade interna que não se exponha a risco, nem ele, nem a terceiros. Se no INSS foi deferido, ok. Se for indeferido o recurso, a mesma coisa. Ou ele vai manter uma restrição temporária, ou ele vai encaminhar esse trabalhador, esse motorista, para a reabilitação do INSS, que a gente sabe que o programa de reabilitação é falho e deixa muito a desejar, então, a empresa pode tentar fazer isso, dependendo da empresa e das condições, dentro da própria empresa.
E aí o doutor Ricardo já antecipou, porque ele colocou muito bem isso na palestra dele, na incapacidade laboral, como fica a CNH. A CNH do motorista não fica suspensa e nem fica retida na empresa. Então, realmente, é algo que a gente precisa trazer para a discussão, como bem falou o doutor Ricardo, porque, normalmente, quando ele está vinculado à empresa, ele fica afastado da empresa e, na maioria das vezes, continua dirigindo. Se ele é aquele tipo de motorista que não está vinculado a uma empresa, ele é autônomo, ainda pior, porque ele continua dirigindo porque ele não tem a sua carteira de habilitação retida. É algo, então, que realmente o doutor Ricardo trouxe com muita propriedade, a gente precisa discutir e levar isso para a direção, né, para a diretoria do CFM, para a gente ver como é que a gente vai poder agir, né, quais as medidas que o CFM pode tomar nesse sentido. Interação entre as duas instituições, eu trouxe o exemplo aqui o Detran do Rio Grande do Sul, em homenagem ao doutor Ricardo. A suspensão da CNH durante o afastamento do trabalho e enquanto durar a restrição. É essa carteira C, D e E. Seria essa a proposta terminal. Era isso que eu tinha para passar, eu fico para as perguntas, então. Obrigada.